Eu quero falar com vocês hoje sobre o Salmo 91. Mas antes eu quero orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais essa noite que a gente tem, Deus, de vir para cá e ouvir a Tua palavra, Senhor. Peço que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada um que está aqui, Senhor. Daqueles que Te conhecem, daqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Que o Teu Espírito esteja falando, aplicando a palavra, Deus. E que a gente possa sair daqui com a mente, com o coração no Senhor, Pai. Que o Senhor console as famílias, que estão passando por dificuldade. Não é fácil, Deus. A vida é difícil, Pai, em muitos momentos, mas que bom saber que o Senhor tem promessas para nós, Pai. Que o Senhor nos ama e que o Senhor nunca deixa o controle da situação, Pai. Que o Senhor está sempre por perto, na verdade sempre nos carregando. Te agradeço por isso e te peço por esse momento, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 91, pessoal, é um salmo que é conhecido. Provavelmente, se você não lembra de cabeça, Salmo 91, você durante a leitura, vai se lembrar pelo menos de algum versículo, porque é um salmo que é muito utilizado e muito lembrado, às vezes de uma forma que não deveria, mas é um salmo maravilhoso. A gente vai conversar um pouco sobre ele, mas a verdade é que o Salmo 91, ele é tão lindo que ele não precisa de muita explicação, ele não precisa que a gente fique muito tempo falando sobre ele parece que já grita, nos nossos ouvidos. O Senhor já falou muito comigo através desse salmo em mais de uma ocasião, e hoje a gente vai dar uma estudada nele, que fala sobre o abrigo do Altíssimo. Eu vou ler o salmo todo e a minha oração é para que você já esteja aberto, para que o próprio texto já fale contigo, já fale com o teu coração. Versículo 1. Aquele que habita, deixa eu ler na NVI, que é a versão da maioria das pessoas aqui. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Antes da gente entrar no salmo propriamente dito, a gente precisa primeiro se lembrar que na Bíblia para conseguir interpretar os textos adequadamente, a gente começa entendendo quais são os estilos literários. Qual é o estilo literário do livro que a gente está lendo? Porque isso vai mudar totalmente a forma como a gente chega para interpretar o texto. Na Bíblia a gente tem vários estilos literários. Por exemplo, o estilo histórico, livros históricos da Bíblia.
ele se propõe a contar histórias, como elas realmente aconteceram. E você vai até essas histórias e entende as coisas de forma literal. Se num livro histórico, como por exemplo o Evangelho é um livro histórico, está escrito que Jesus curou um cego, significa que esse cego ele foi de fato curado, fisicamente e de forma terrena. Em todos os livros bíblicos você vai precisar, antes de ler o texto, entender como é que o autor desse texto quis se comunicar com o seu leitor, qual que era o objetivo desse texto. E os salmos, eles têm a sua literatura própria, que é a literatura poética. Então, diferente dos livros históricos, que são literais, que desejam contar uma história da forma como elas foram contadas, os salmos, eles primeiramente são poesias, músicas, são a expressão do coração, a expressão das emoções de um servo de Deus, de uma pessoa que ama a Deus e que tem vivido com o Senhor e que tem aprendido do Senhor e que quer se derramar diante de Deus. E ele escreve esses poemas, ele escreve, muitas vezes são músicas, são diversos salmistas, né? E compartilha com a gente o que ele tem sentido, o que ele tem vivido e o que ele tem aprendido. Essa é a primeira forma de olhar para o Salmo. Esse é o primeiro, é a primeira forma da gente começar a interpretar um Salmo. É claro que como os autores são inspirados por Deus, em muitos salmos você vai encontrar também promessas de Deus falando conosco, promessas que a gente vai aplicar para o nosso dia a dia hoje. A gente vai encontrar às vezes profecias. O salmista está escrevendo uma música, um poema que tem a ver com o relacionamento dele com Deus e como o coração dele se derrama diante de Deus. Só que o Espírito Santo está ali inspirando aquilo, porque a gente crê que todos os salmos são inspirados por Deus. E sem que o salmista perceba, ele também está profetizando acontecimentos futuros, ele está profetizando o que Jesus faria. E a gente vê muito isso nos evangelhos. Os evangelistas que estão escrevendo e dizem, por isso se cumpriu o que estava escrito, e citam um pedaço de um salmo. Mas antes de tudo é importante entender que o salmo é um homem derramando o seu coração e as suas emoções para Deus, de forma poética. Eu quero começar com vocês no versículo 1. Salmo 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Em outra versão, na NVT, diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Eu quero perguntar para você, nessa noite, onde você tem habitado? Aonde você tem buscado descanso no seu dia a dia, na sua rotina? Aonde você tem habitado? E é claro que a gente não está falando aqui de uma coisa literal, né? Não dá para você chegar no abrigo do Altíssimo de forma literal, é ali em Araricá, vira a segunda esquina e você vai encontrar o esconderijo de Deus. Não, é uma figura de linguagem que acontece aqui, mas que quer passar uma mensagem. E eu quero perguntar, aonde você tem habitado no seu dia a dia? Aqui, agora você está comigo, você está ouvindo sobre o Senhor, você está com a mente focada no Senhor, mas e no seu dia a dia, na sua rotina, aonde você tem habitado? Você já viu alguém que está com a mente sempre ocupada no trabalho, trabalha horas por dia, quando chega em casa, você não consegue conversar porque a pessoa está com a cabeça no trabalho, a pessoa não consegue dormir às vezes, porque está com a cabeça nas questões do trabalho, em resolver aqueles problemas, e talvez como ele vai conseguir ganhar mais dinheiro para prover melhor para sua família, para ter mais conforto. Essa pessoa não está ali de verdade, ela está, mas ela não está. Então eu acho que o salmista ele vai por esse sentido, e a pergunta que a gente tem que se fazer é: onde eu tenho habitado durante a minha vida aqui na terra?
Porque, meu querido, você é amado por Deus, e Deus quer que você habite com Ele no abrigo dele. Em outra versão, a palavra fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu acho muito legal essa tradução, porque o esconderijo é aquela coisa secreta. Deus quer que você esteja a sós com Ele. É você e Ele. É isso que Ele quer para vocês dois. É aquele sentido de clube secreto, sabe? Casa na árvore, você e o seu melhor amigo. Deus quer ter isso contigo. Deus quer que você venha até o esconderijo dele e descanse à sombra dele, que é todo poderoso. E onde a gente tem habitado, aonde a nossa cabeça tem ido, aonde a gente coloca as nossas prioridades, como a gente forma a nossa rotina, como a gente escolhe as nossas conversas, as nossas amizades. Você descansa no seu entretenimento, na sua distração, no seu trabalho, na sua conta bancária? Ou você tem buscado comunhão verdadeira com Deus, que quer ter essa comunhão contigo? Ele quer ter essa comunhão contigo, Ele quer habitar contigo. O segundo versículo, ele tem muito a ver com o primeiro, ele é uma consequência do primeiro. E eu vou ler na NVT, que é uma versão que eu gosto muito também, atual. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor: Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele eu confio. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Na NVI, tu és aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Ele pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. É muito maravilhoso. Esse segundo versículo, ele é muito maravilhoso, porque ele é uma frase dita pelo salmista. O salmista está derramando o seu coração diante de Deus e diante de nós. E essa frase que ele diz, aquele que faz isso, ele pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Isso é uma frase de alguém que experimentou isso, que vive isso e que confia nisso por experiência própria. Aquele que habita com o Altíssimo, ele pode dizer: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza. De fato tu és. Isso pode ser emocionante, pode não ser emocionante. O importante é que você saiba, é que você sabe porque você já experimentou e você sabe. Se você já passou por momentos de sofrimento, sofrimentos difíceis, sofrimentos terríveis, vales, e você consegue ver que Deus te carregou no colo através desses sofrimentos, que Deus, não necessariamente Ele te deu o que tu queria, não necessariamente Ele respondeu exatamente o que a tua oração era, mas Ele te conduziu no sofrimento, e você chega num momento que você consegue olhar para trás, aquela situação toda, aquela confusão toda, e consegue dizer: de fato Deus, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Isso é muito precioso, e esse versículo ele tem que mexer contigo, se você consegue ver que o Senhor de fato é o teu refúgio e a tua fortaleza. Agora, se você está aqui e nunca passou por isso, não está entendendo nada do que eu estou falando, se você está passando por sofrimento hoje, eu quero te dizer que Deus quer te dizer: Ele quer ser o seu refúgio, Ele quer ser a sua fortaleza, Ele quer ser o seu Deus, em quem você pode confiar totalmente. É Ele que vai te carregar no colo até o final desse vale, porque os vales são temporários,
Os vales são temporários. E Ele quer te carregar no colo. Num terceiro momento eu quero trazer essa questão. A gente tem que lidar com essa questão. O mal não te atingirá. Esse salmo, ele tem sido mal usado muitas vezes, justamente por essa interpretação tão literal. Muitas pessoas usam esse salmo para dizer que você não vai, se você é um verdadeiro cristão, você não vai sofrer, você não vai ficar doente, você vai vencer na vida, você vai derrotar e pisotear aqueles que querem o seu mal. Se você ler realmente esses textos, a partir do versículo 3, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado. Com certeza tu já ouviu essa frase sendo utilizada, né? 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Se você não é cristão e está pensando nessa vida, será que eu devo entregar a minha vida para o Senhor Jesus? Será que eu devo começar a vida nessa igreja? Será que eu devo entrar nesse negócio de crente? E você vê um salmo como esse e a vontade é falar: onde é que eu assino esse grande contrato? Né? Esse contrato tão favorável, porque lendo aqui, eu não vou sofrer mais até o resto da minha vida. Se tu já é cristão, você sabe que não é isso que significa o salmo. De novo, a gente tem que voltar para a questão da literatura do salmo. É um salmo poético. E mesmo um mal intencionado na interpretação, ele não vai conseguir convencer ninguém que o salmo é literal quando ele chega em partes, como você pisoteará o leão e você pisoteará a cobra. Isso não é uma coisa. A mensagem que o salmista queria passar não é que você tem que sair por aí matando leão e matando cobra, né? Em outro momento ele fala dos anjos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Isso não é literal, e é óbvio que não é literal. Todos nós que tropeçamos sabemos que os anjos não impedem de vez em quando você chutar uma pedra, você te esborrachar, passar um vergonhão. Porque o objetivo e a mensagem do salmista não é essa. Então, se a gente consegue ver que em muitas partes do salmo isso não é literal, a gente entende que ele está usando de poesia no salmo para passar uma mensagem. A grande questão que o salmista quer trazer para nós é que o Senhor cuida de você. E para o Senhor não existem vítimas das circunstâncias. Porque, entenda, para Deus o sofrimento que tu está passando hoje, ou o sofrimento que tu já passou, ou o sofrimento que tu vai passar, ele é real. Eu não estou dizendo que você tem que engolir o choro, que você tem que fingir que não acontece nada com o crente, que você tem que superar, ignorar o que está acontecendo, não. Mas o Senhor tem um plano tão maravilhoso e eterno para a sua vida. Um plano tão maravilhoso e eterno, que esse mal que você está enfrentando, por mais difícil que seja, se você conseguisse enxergar a sua história do ponto de vista que Deus enxerga a sua história, você vai poder olhar para esse mal algum dia e dizer: nenhum mal me atingiu de verdade. A gente consegue ver na palavra
existe respaldo em outros textos, textos que aí não são poéticos, textos que dizem, afirmam as promessas de Deus, a gente consegue ver que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então todos os sofrimentos que a gente vai passar, todos os sofrimentos que você está passando, Deus vai tornar em bem. Eu queria abrir com vocês esse texto que joga a luz sobre isso, já do Novo Testamento, o primeiro texto de 2 Timóteo. Antes da gente ler o texto, eu tenho que trazer um pouco de contexto. A carta de 2 Timóteo é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que já na carta você entende que essas são as últimas palavras do apóstolo, que ele está para morrer, ele está para ser executado por conta da fé dele. Ele tem pregado o evangelho por onde ele passa, e agora Roma tinha finalmente o prendido definitivamente, e ele vai ser decapitado. E ele já está ciente de que a morte dele está chegando. E aí em 2 Timóteo 4, são as últimas palavras, chegando no finalzinho do livro, ele fala o seguinte: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. É aquele negócio, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? E Paulo, ele tem uma visão do todo, uma visão que a nossa vida, ela não é terrena e passageira, a nossa vida é eterna. E ele tem uma visão tão clara e tão nítida disso, que ele nem sequer menciona que ele vai morrer aqui. Ele não fala assim: o Senhor me livrou da boca do leão, mas agora infelizmente aconteceu um negócio, uma coisa triste comigo, e eu serei executado por esses ímpios. Roma me pegou, Roma não ama o Senhor, e agora infelizmente eles vão separar a minha cabeça do meu corpo, e eu encontrarei um fim amargo na mão desses ímpios. A injustiça prevalecerá, mas veja pelo lado bom, eu acordarei no céu. Pelo menos isso. Paulo não fala nada disso, ele nem menciona que ele vai morrer. Eu fico pensando em Timóteo lendo essa carta, chegando com esse otimismo. Será que Paulo vai sobreviver? Acho que sim, talvez Deus vai trazer uma salvação, uma libertação de última hora. Aqui ó, o Senhor me livrará de toda obra maligna, glória a Deus, e me levará a salvo para o seu reino celestial. Tipo assim, ele vai morrer, só que ele nem leva em consideração, ele não considera que a morte dele é uma derrota, que a morte dele é o fim, ele está destruído, acabou. Não preciso nem mencionar isso aqui, porque tem uma coisa muito mais maravilhosa me esperando do outro lado. Acelera aí, corta a minha cabeça. Quase que a gente sente ele falando isso. A perspectiva de Paulo é eterna sobre a vida, e ele pode ler o Salmo 91 no final da vida, à mercê da sua execução. Ele lê o Salmo 91 para nós aqui nesses 2 versículos: nenhum mal me atingiu e nenhum mal pode me atingir, ninguém pode me encostar, mesmo que eu estou preso. E essa é a perspectiva que Deus também quer trazer para você hoje. Uma perspectiva que a vida não é isso aqui, é trabalhar e ganhar dinheiro e ajuntar para deixar para os seus filhos e dar conforto e se entreter e assistir filme e casar e se formar. Não é apenas isso, isso também faz parte, mas existe uma vida eterna e a gente precisa abrir o olho para isso. Quando a gente tiver essa noção, a gente vai conseguir falar como salmista, que o mal não consegue nos atingir. E tem um outro texto que é 2 Coríntios também 4,
também 17, 18 aqui. Uma grande coincidência aqui do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Paulo escrevendo também, mas isso antes dele ser preso e tudo, né? Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se vocês lerem o livro de 2 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, Paulo ele defende o ministério dele, falando que ele sofre pelo ministério. Aí ele vai citar todas as coisas que aconteceram com ele. Foi apedrejado, naufragou 3 vezes, foi chicoteado sei lá quantas vezes, foi rejeitado, foi humilhado, passou necessidade. Esses sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com o peso de glória, não se comparam com... Sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então Deus está te convidando hoje para ter uma visão mais ampla do plano dele para a tua vida, uma visão acima do que a gente consegue ver das circunstâncias terrenas, uma visão mais distante. Na Bíblia, esse salmo, ele traz uma mensagem que é literal sim, que é verdadeira sim, que é: existe sim sempre um final feliz para o cristão. Se não está feliz ainda, é que não chegou no final. Existe um final feliz. Quando a gente olha para a vida de Cristo, a gente vê que esse salmo também foi uma profecia a respeito dele. Não existe ninguém que habitou no abrigo do Altíssimo e descansou à sombra do Todo-Poderoso mais do que o próprio Filho de Deus, do que Jesus. E se você for lendo todo o Salmo 91, tu percebe que isso aqui se aplica a Jesus Cristo, até muitas vezes de forma literal. Não morreu de doença, não morreu na guerra. E a vida de Cristo, ela serve de modelo e exemplo para nós, nessa busca de ter uma visão não terrena, mas de uma visão espiritual, de uma visão eterna. A vida de Cristo é um modelo, porque o que acontece? Em determinado momento, Cristo escolhe dar a sua vida para morrer numa cruz, para pagar o teu pecado, para pagar o meu pecado. Ele escolhe, ele entrega dar a vida dele no nosso lugar. Ele é açoitado, ele é morto numa cruz. Aos olhos dos fariseus, aos olhos dos inimigos de Jesus ali, ele estava sendo derrotado, ele estava sendo destruído, ele estava sendo totalmente eliminado. Mas depois de 3 dias, ele ressuscita. E sobe aos céus e está vivo até hoje, e vai voltar para nos buscar. Glória a Deus por isso. Mas esse salmo é a própria história de Cristo. Parecia que o mal tinha atingido, mas isso era só pelos nossos olhos terrenos. O mal não atingiu, a morte não atingiu. Ele ressuscitou, e a gente pode ter essa mesma esperança. A gente vai passar por sofrimentos, a gente vai morrer, que é o nosso maior medo, a morte, o maior problema do ser humano, né? Mas assim como Cristo, Ele promete nos ressuscitar também para a vida eterna, e essa esperança é uma esperança maravilhosa. Mas eu quero falar ainda sobre o restante do texto. E aí eu vou ler na NVT dessa vez, tá? Diz o seguinte: o Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome.
Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Eu tive que operar o meu joelho, do ligamento cruzado anterior. E antes de entrar na sala de cirurgia, eu nunca tinha recebido uma anestesia geral, E sempre rola aquelas lendas urbanas, olha, cirurgia é cirurgia, Pode acontecer alguma coisa, você tem que assinar um termo ali, de responsabilidade. Então, assim, eu estava relativamente tranquilo, mas eu estava entrando numa cirurgia, eu estava indo para uma cirurgia. Claro que pode dar um negócio na tua anestesia, lógico, mas também podia dar alguma coisa errada no joelho, podia não recuperar, eu poderia nunca mais voltar a jogar bola, que também seria um sofrimento para mim. E eu estava, para matar o tempo, eu estava sozinho ali na sala de espera, eu ainda podia estar com o celular, então eu estava lendo a Bíblia. E estava lendo Salmos, que era a leitura do dia ali, eu estava lendo Salmos e eu li o Salmo 91. E é um salmo muito conhecido das pessoas. E para mim era muito conhecida essa parte do cairão 10.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita e tal. Mas não era um salmo realmente conhecido por mim, assim. Então, quando eu li esse salmo, e principalmente essa frase, o Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei, lhe darei honra, com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Esse foi o texto que Deus me trouxe na minha leitura diária. Leiam a Bíblia, meus amigos, diariamente, que vocês vão estar dando a oportunidade para o Senhor de te trazer mensagens específicas. E essa mensagem foi tão específica, pessoal, parecia que Deus tinha me mandado um áudio no WhatsApp, entendeu? Tamanho foi a minha sensação. E principalmente nessa frase: estarei com ele em meio às dificuldades. Isso é muito precioso. Tem duas aplicações muito interessantes e muito importantes desse salmo para a nossa vida. Uma é nessa questão de agora. Talvez tu está sofrendo alguma coisa agora, e existe uma promessa para ti agora. O Senhor estará contigo em meio às dificuldades. Ele vai te ouvir quando você clamar por Ele. Ele está contigo em meio às dificuldades. Isso é demais, principalmente se você é aquela pessoa que pensa demais e que não está sofrendo nada, mas está com medo de que algum dia vai sofrer alguma coisa. Algum dia vai acontecer o que eu sempre temi vai me acontecer. Saiba, você pode descansar. Se você habita no abrigo do Altíssimo, descanse, porque Ele vai estar contigo, te fortalecendo naquele momento. Naquele momento, naquela dificuldade, Ele vai te dar a força que você precisa para passar por aquela situação. E essa promessa de Deus é uma promessa que ninguém pode tirar de você. Deus vai estar contigo. Independente da situação maluca que tu bola na tua cabeça, que provavelmente não vai acontecer, Deus vai estar contigo, mesmo se isso acontecer, e Ele vai te fortalecer e vai te conduzir, vai te carregar no colo até o final daquele vale. Essa é uma promessa. A segunda promessa é a promessa da vida eterna. Mesmo se o pior nos acontecer, a gente tem uma eternidade de prazer e alegria para viver. Conclusões e aplicações. Não há nada melhor do que habitar no abrigo do Altíssimo. Descansar e ter segurança de que nenhum mal nos atingirá. Como está a nossa comunhão diária com o Senhor? Reflita sobre isso. Talvez chegando em casa, deixa o celular para lá, pede um tempo para a esposa, pede um tempo para o marido, para os pais, para os filhos. Se mora sozinho, melhor ainda, mais fácil ainda.
e vá ter um tempo com o Senhor. Tire 10 minutos, 15 minutos, ore ao Senhor e fale: Deus, eu quero habitar no teu abrigo, no teu esconderijo. Eu quero poder descansar à sombra do Todo-Poderoso. E Ele quer que você esteja lá. Isso que é mais maravilhoso. Ele está te esperando lá. Então, como está a sua comunhão diária com o Senhor? Deus não nos poupa de todos os sofrimentos da vida. Não poupa. Jesus fala: nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não poupa, Ele não nos poupa de todos os sofrimentos da vida. Mas Ele promete que estará conosco em meio aos sofrimentos. Você crê nisso? Porque quando dá um sofrimento na nossa vida, eu sei, é difícil, não é assim. É fácil estar aqui falando um monte de coisa, né? Mas eu sei que na hora que a coisa aperta, a primeira coisa que você pensa é: Deus sumiu. Onde está o Senhor? Mas Ele está lá. Tu não precisa sentir. Tu precisa crer. Tu precisa saber. Ele está lá. E em terceiro lugar, o livramento, a vitória e a vida que Deus promete nesse salmo, o resgate que Ele vai nos dar, a salvação que Ele vai mostrar. Ele não precisa te provar isso mais para frente, quando você enfrentar alguma coisa. Isso já está disponível. Ele já fez tudo o necessário para que você possa se agarrar e ter certeza da salvação, do resgate, do livramento, da vida eterna. Jesus Cristo, Filho de Deus, se sacrificou na cruz de livre e espontânea vontade no nosso lugar, para pagar o nosso pecado, para que a gente pudesse, ao crer nisso e ao entregar a nossa vida ao Senhor, ter a garantia do resgate, do livramento, da salvação, da vida eterna. Para que você possa habitar o abrigo do Altíssimo, a primeira coisa que você precisa fazer é entregar a sua confiança ao sacrifício de Jesus. Você precisa entender que Deus já forneceu perdão para você. Deus quer perdoar os seus pecados. Deus já pagou por isso. Para que você possa acessar esse esconderijo, você precisa entregar sua vida para o Senhor Jesus. Eu gostaria de orar. Se você ainda não confia no Senhor Jesus, no sacrifício dele, pense sobre isso. Converse talvez com a pessoa que te trouxe. Reflita. Converse com Deus a sós na sua casa. Essa é uma decisão individual. E se você já entregou sua vida para Jesus, vamos orar e que Deus nos mostre a maravilhosa presença dele a cada dia na nossa vida, tanto nos momentos de sofrimento como nos momentos de alegria. Pai querido, eu te louvo, Deus, porque o Senhor é um Deus que, apesar de ser infinito, eterno, todo-poderoso, o Senhor quer habitar conosco diariamente, Senhor. Apesar dos nossos pecados, o Senhor se sacrifica no nosso lugar, Senhor. O Senhor nos ama quando a gente nem sabe da tua existência ainda. O Senhor já nos amava e já tinha se entregado por nós. Eu te louvo por isso, Pai. Eu te louvo pelo Evangelho. Te louvo pela salvação maravilhosa, Senhor, e por essa certeza de que o Senhor está conosco nos vales dessa vida. O Senhor está conosco nos sofrimentos dessa vida. O Senhor esteve, o Senhor está e o Senhor sempre estará, Senhor. Enquanto a gente viver nessa vida terrena, Deus, o Senhor vai estar nos carregando no colo, Pai. Mas muito obrigado também, e principalmente, pela certeza da salvação e da vida eterna com Cristo, Senhor. Uma eternidade de alegria, uma eternidade de comunhão plena com o Senhor, Pai. Muito obrigado por isso. E eu oro também por aqueles que ainda não entregaram a sua vida para o Senhor, Pai.
Que o Senhor toque o coração deles. E peço que o Teu Espírito Santo esteja aplicando essa mensagem ao coração de cada um que está aqui, Senhor. E que a gente possa viver uma segunda-feira diferente, Pai, olhando para Ti e querendo ter cada vez mais comunhão com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.